Bom, meu nome é Altamir Parreira de Carvalho e eu vou falar aqui hoje sobre a missão militar francesa. Eu sou aluno da disciplina Tecnologia e Prática Educativa do Departamento de Educação da PUC, Minas Gerais, e estou no 7º período de História. As necessidades de uma reforma na doutrina militar brasileira tornaram-se evidentes já no século XIX. As Forças Armadas brasileiras seguiam um modelo operacional ainda muito influenciado pelo modelo português, herdado após o processo de independência. Somando a isto a ineficiência das operações militares nas revoltas de Canudo e na revolta do Contestado, onde ficou nítido o despreparo e o antiprofissionalismo das tropas. A Guarda Nacional foi criada num contexto após a abdicação de Pedro I, diante da necessidade da manutenção da lei e da ordem, onde ocorria diversos choques entre nacionais e lusos, e havia o receio na sociedade que os militares tomassem alguma atitude restauradora, posicionando-se pela volta de Dom Pedro I. O exército tinha suas bases formadas por membros das camadas mais baixas da sociedade. Já os altos postos de comando eram ocupados por estrangeiros, provocando uma falta de confiança do governo na fidelidade do exército, considerado uma ameaça em um potencial ao liberalismo da nova ordem instaurada com a regência. Diante desse contexto, o recrutamento militar para a guarda passou a ser feito junto à elite civil do país. Os pré-requisitos eram que fossem cidadãos eleitores e tivesse uma renda anual superior a R$ 200 no caso do candidato em área urbana e R$ 100.000 para o candidato de outras áreas. Acontece que era forte o caráter político da guarda, onde os títulos de coronel eram dados aos grandes proprietários de terra, sendo possível usar da nomeação para garantir aos filhos o título de cadete. No período republicano, uma das formas encontradas para manter o número de efetivos militares foi a fundação, em 1896, da Confederação Brasileira de Tiro, que seria um elemento precursor da instituição da lei e de serviço militar obrigatório. O modelo de sorteio universal proposto na lei de 1908 era talvez a única forma de colocar fim a um modelo de recrutamento que marginalizava o exército. A ideia de convidar para o Brasil uma missão militar francesa a fim de modernizar a instrução das tropas. Essa partida da articulação feita entre o ministro da Guerra, o general Cardoso de Aguiar, em acerto com os representantes brasileiros que estavam em Paris por ocasião das negociações do Tratado de Versalhes, já em 1919. O Major Malan de Agrogny, ádido militar junto à Embaixada Brasileira, era um descendente de francês. Desempenhou um papel chave na negociação que precederam a vinda do general francês Maurice Gamelin, chefe da missão. De Agrogny, após entrevistar com o Marechal Joffre, pessoalmente acertou a vinda de 20 instrutores qualificados para o Brasil. Junto ao acordo, houveram fartas encomendas de material bélico francês, entre eles carros de combate, aviões militares, bombardeiros pesados. Mas o ponto mais tocante foi o surgimento de uma doutrina militar usada até 1940, que muito se espelhava na experiência francesa da Grande Guerra. O uso de linhas fixas de combate, as trincheiras, a mudança da divisão sistemática dos corpos de infantaria, que agora poderiam contar com as armas automáticas de uso coletivo e que causaram profundos impactos na organização social da tropa, uma vez que as cadeias de comando foram revistadas. A missão francesa militar implantou no Brasil um modelo doutrinário que só foi abolido após a demonstração de sua ineficiência com a derrota da França nas primeiras batalhas da Segunda Guerra Mundial.
Acontece que o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos após este período assegurou que o país adotasse uma nova doutrina militar. Suas contribuições, porém, são questionáveis, uma vez que finalmente o país pode contar com a crescente profissionalização dos seus meios. Bom, como referência aqui, bibliografia, eu usei aqui a Comissão Executiva Central, História do Exército Brasileiro, o perfil militar de um povo, né? Volume 2, porque é uma coleção. Usei também Celso de Castro, Os Militares e a República, Estudos sobre Cultura e Ação Política. E talvez o grande historiador mesmo da República, que é o Boris Fausto, que muito conhecido pela Primeira República, e também coloquei como referência aqui. É o volume 2, está na 5ª edição, História Geral da Civilização Brasileira.